Qual que é a desculpa que você não tem pra correr igual um maluco e defender bastante? Todos os momentos marcantes da minha vida, onde eu consegui espaço nos lugares que muita gente falou que eu não ia conseguir, foi através desse lugar. O nome dele é Guilherme Pereira Deodato, ou Gui Deodato. Tem 33 anos, 1,92 m de altura, nascido em Bauru, São Paulo. Atualmente joga no Clube de Regatas Flamengo. Isso começa com a minha avó, que me vê um bebê. Disse que ia ser jogador de basquete porque eu tinha mão grande, apesar de ser muito bebê, né? De ser bebê. Mas num país de futebol, acho que o basquete ele entra na minha vida através do lúdico, né? Do filme Space Jam. Acho que a coisa aconteceu com muita gente, né? E acho que ali eu fui ter acesso em 98, 97, salvo engano, filme de 96. Junto a isso, o time de basquete profissional da minha cidade, e eu ganhava ingressos pra ir. Foi aquela coisa de ter o ídolo próximo ali, de ver aquelas coisas e da identificação, né? Foi a primeira vez que eu entrei num lugar que foi a quadra de basquete pra assistir um jogo. Cara, eu vi aquele tanto de cara alto, grande, forte, uns negão assim, com aquele poder, assim, com aquela força, assim. Eu falei, tipo, é isso, eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. E aquela identificação com o que o basquete trazia, da coisa da rua, da negritude também, né, Vi? Tipo, eu tô falando de um tempo que, sei lá, a gente não via as pessoas... que são semelhantes a mim nos lugares de destaque, de poder. Então aquilo ali mexeu muito comigo. E aí entrei nas escolinhas de base, fui seguindo e fui até me profissionalizar. O ano que eu me tornaria cadete, não ia ter o meu time na cidade. O Luso, que era o clube onde eu jogava, não ia poder jogar federação. Não tinha verba, dinheiro pra isso. Então foi um divisor de águas na minha vida, porque nesse tempo eu não tinha onde jogar. Eu jogava na rua. E eu fiquei assim durante quase um ano. Nesse tempo, eu ainda tinha a liberação para conseguir entrar no clube. Com a minha carteirinha de bolsista, que estava finalizando ainda, que ainda tinha mais um tempo. E treinava ali sozinho. E aí, nesse momento, aparece o Guerrinha na época, que ia ser o técnico adulto. Falou, ano que vem vai ter time adulto. Para ter time adulto, vai ter que ter categoria de base. Vai ter que ter um time federado. E pode ser que seja a sua categoria. Vem aqui, tal data. Consegui passar no teste. Me surpreendeu muito, me estranhou muito. Porque de primeira ele já me tirou, assim. Eu fiz o primeiro coletivo, assim, depois ele já me tirou. Eu falei, puta, eu tô fora. Eu já fiquei assustado, assim. Ele falou com todo mundo, menos comigo, me deixou por último. Falou, não, você tem nível pra compor o meu time adulto. E aí aquela loucura, né? Que eu saí de zero pra ganhar R$300 e a passagem de ônibus, sabe? E aí eu comecei a compor uma equipe adulta muito cedo. Acho que foi uma coisa muito importante pra mim. Eu tô com 16 anos, eu já tava ali. Então isso me ajudou a ter casca também. E daí pra frente só magia. A minha chance de jogar ali era correr e defender pra caramba. Correr igual maluco e defender pra caramba. E aí é o seguinte, qual que é a desculpa que você não tem pra correr igual maluco e defender bastante? Primeira vez que eu entrei no jogo profissional. Manda. Eu entrei pra marcar o Vanderlei, um cara que foi seleção brasileira, mas eu vi ele sendo campeão há alguns anos pro Bauru. E ele já tava meio que no final de carreira, jogando pelo Ubra, Rio Claro. E aí meu técnico na época, o Guerrinha, falou assim, ninguém tem coragem de entrar pra marcar esse cara, ele tá velho, não sei o que. Eu falei, eu tenho. Só que eu nem entrava, Vi. Ele falou, então vai. O tempo que eu fiquei em quadra foi o tempo do meu time sair de trás do placar e entrar na frente. Eu roubei 2 bolas, fiz 2 bandejas. Depois daquele jogo, mesmo não tendo capacidade, o Guerrinha ele era cobrado toda vez pra me colocar no jogo. E aquilo foi que me lançou, assim. Primeira vez que eu saí no jornal, da minha cidade, meus amigos me vendo, eu jogando no ginásio que eu cresci a vida toda, um jogo de profissional. Muita coisa foi marcante. Esse momento pra mim, acho que ele fala muito sobre o que foi o resto do Gui Deodato, assim. As minhas principais características hoje eu vejo como atleta, ela vem mais da força física, ela vem mais da vontade. Eu nunca gostei do sentimento de não ser capaz, assim, sabe? Então acho que isso sempre mexeu muito comigo em algum lugar. Sempre quando tinha algum desafio assim pra mim, eu queria melhorar. Eu era, mas eu não queria me manter sendo o pior jogador do time. Eu podia ser, mas eu não vai durar isso. A vontade, na verdade, foi meu grande talento, assim, eu vejo isso. É tudo, Vi. Pra mim é tudo. Eu acho que foi esporte que me tirou da rua de alguma maneira. Foi esporte que me deu a chance de aprender e me tornar homem. Eu acho que até precocemente, mas eu acho que o esporte tem esse poder. E aí eu enxergo muita beleza nisso, principalmente se tratando do lugar de onde eu vim. Depois isso se torna sustento pra minha vida, pra vida dos meus familiares, e ascender profissionalmente pensando de onde eu vim é uma coisa que me alegra muito. Foi onde eu encontrei o amor, Vi. Não é fácil ver do esporte de alto rendimento. Então
Então, senti amor pelo trabalho. Então, assim, quando eu olho, eu não consigo apontar e falar uma coisa só. Então, são várias coisas que faz a construção desse tudo que é pra mim o basquete, né? A vida, o esporte. O que o esporte faz nesse lugar é uma coisa absurda. Com certeza é o maior transformador mesmo, assim. Incluso se esse cara não for querer seguir como profissional. Eu vejo a maioria dos meus amigos que de repente chegaram num certo momento e quiseram ir para a área acadêmica. O quanto eles estiveram prontos rápido, o quanto eles tiveram uma aceição mais rápida no trabalho por saber lidar com pessoas, né? Essa questão do esporte coletivo, ele te ensina a lidar com pessoas diferentes. O que eu tô querendo dizer no final das contas é, o cara fica pronto mais rápido, então o cara ele ganha uma dimensão de como lidar com personalidades diferentes em prol de uma coisa só. E aí eu vi vários amigos meus que foram para a área acadêmica e muito antes do tempo se tornaram líderes dentro de grandes lugares, assim. E o cara olhar pra mim e falar assim, é o basquete que me ensinou. Te deixa pronto uma série de questões da vida. Eu, assim, sou muito suspeito pra falar. O esporte salvou minha vida e a de tantos outros amigos, assim. Acho que, cara, não consigo ver nada tão incrível assim quanto o esporte, de verdade. Se tem uma coisa que eu sempre fiz, foi ser obediente. Ela só a minha mãe, assim. Sempre tive muito medo e respeito, assim. Inclusive mais minha tia do que minha mãe, né? Às vezes, acabou durante parte da minha infância que eu tive mais tempo com a minha tia. Trabalho de uma e de outra, fui da maneira que eu fui criado ali. Mas eu sempre fui muito obediente dentro de casa, assim. Tive uma educação que ela foi rígida. Eu sempre fui muito firme com hierarquia, assim. Se o cara mais velho tá falando comigo, eu prestava atenção, pronto, acabou. Sempre teve uma certa sagacidade em relação ao certo ou errado, mas eu tava ali com os caras que eram mais velhos. Do técnico ao... Eu, assim, só ouvia, aprendia, amém, amém, amém. Demorou muito na minha vida pra eu começar a questionar. Muito vem desse lugar de respeito. Mas é tão perfeito as coisas, porque eu acho que se eu questionasse antes, eu não tinha virado atleta. Eu ia ter tomado tanta porrada de ter questionado o técnico antes da hora. E não só técnico, né? Os caras ali que eram mais velhos na minha época de formação ali, pô, imagina. Os caras falavam era lei, velho. Olhar minha mãe, feliz da vida, vindo assistir uma final aqui, sabe? Cara. No time que eu sempre sonhei jogar, que é o Flamengo. A minha tia, minha mãe que me criaram, minha irmã, vendo ganhar um título de Super 8. No time que eu sempre quis jogar na vida. O Flamengo sempre foi o objetivo final, assim. Pensando no Brasil, sempre foi o objetivo final, acabou. E aí, poder proporcionar coisas pras pessoas que a gente ama através disso... A gente reconhecer o momento que a gente tá vivendo. A gente vem de uma outra geração que tinha menos distrações, assim. O celular, a internet, o digital, ele tem um lado bom e um lado ruim. Tem que saber extrair o melhor disso. A gente tem que saber o contexto que a gente tá inserido. De saber que as oportunidades são diferentes. Até pra não se cobrar demais. Mas ao mesmo tempo saber que tem que fazer a mais, que tem que fazer o extra, porque senão não chega mesmo. Precisa cuidar da cabeça, velho. Precisa cuidar da mente. Meu principal recado pra mim que a gente falou de treinabilidade. Acho que assim, tem várias coisas, né? A gente fala de treinar, ser treinável, bons hábitos, ter família no lugar, no eixo, cuidar das coisas. É muita coisa assim, a gente às vezes, eu vejo que a gente deixou essa parte mental muito de fora e acho que ela é muito importante. E ter um pouco mais de cuidado com as distrações, assim. Eu acho que extrair o melhor do digital. É muito amor envolvido, assim, e é uma coisa muito pessoal minha, assim. É uma coisa que realmente é mais forte, assim. É uma coisa muito forte dentro de mim. Escaneie o QR Code, garanta já a sua planilha de treinamento de força para o basquetebol.